O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu. E a sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, filhos e filhas, aqui neste santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus das Santas Chagas, é quinta eucarística, é Jesus eucarístico. Essa nova e eterna arca da aliança, estabelecida na cruz, que derruba todas as muralhas. O Senhor, que quer e quis estar presente junto de nós, na Eucaristia. E felizes somos nós, como nós ouvimos toda a missa. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Há de se completar. Felizes os que aceitam o convite de cear com o Senhor. E vocês que estão aqui na igreja, parabéns, porque aceitaram o convite. Porque estão aqui e depois irão poder participar deste banquete, recebendo o corpo e o sangue de Jesus. Feliz de quem aceita o convite, participando da missa. Porque a alma rejubila de alegria, exulta de alegria, por receber tamanha dádiva, tamanho presente, tão eficaz remédio que nós necessitamos. Eu digo que há muitos que queriam estar nas igrejas e não podem, outros que podem e por preguiça não vão, mas felizes os que podendo estão, os que podendo recebem o corpo de Cristo. Sem dúvida, cada comunhão recebida é um reedificar a sua vida e colocar um alicerce forte. Hoje o Evangelho fala disso. É verdade que o começo diz assim: nem todo aquele que me chama, é importante isso, Jesus dizendo, me chama, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Parece um tanto desolador, né? Mas na verdade não é. Talvez nós não consigamos falar Senhor, Senhor com plenitude da nossa consciência. Nós não consigamos dizer a Jesus Senhor, Senhor como deveria ser, mas pelo menos estamos tentando. Porque o que o Senhor diz hoje, que não basta por palavras,
deve ser uma vida. E ele usa dois exemplos corriqueiros da sua época. Algo que também nós entendemos sem muito esforço. Ele quer dizer que um bom cristão, um bom discípulo, é aquele que diz Senhor, Senhor. E na mesma proporção da palavra, vive. Vive na vida pessoal, vive na vida familiar. Escutar a palavra, viver a palavra. Lembremos de um texto que recentemente apareceu na nossa liturgia diária. Como ter fé se ninguém me fala? Como crer se ninguém me falou de Jesus? E diz o próprio texto do profeta Isaías, que a fé passa pela pregação. Diz Paulo, citando Isaías. Então, num primeiro momento é ouvir. E quando nós estamos numa missa, por isso enfatizamos a quinta eucarística, e às vezes tenho puxado a orelha de pessoas que não estão indo nas suas comunidades e deixaram a comunhão. Meus irmãos, não deixe. Se você quer um conselho de um sacerdote, não deixe de receber Jesus eucarístico. E eu sei, graças a Deus aqui, sempre as pessoas estão, não estou falando por aqui, mas estou falando de modo geral. Eu tenho sempre perguntado, até para familiares, conhecidos, se tem ido à igreja. Não, por causa do Covid, não justifica. Nós precisamos voltar a receber o remédio de nossa alma, o alimento de nossa jornada, que é Jesus eucarístico. Desde que começou a pandemia, mas não agora, tenho enfatizado tanto a importância da Eucaristia. Não adianta nada acharmos que a Eucaristia é bom, é salutar, mas em nada nos empenhamos em receber Jesus eucarístico. E eu percebo que nós não temos muito essa noção. Esquecemos que a Eucaristia, e isso é uma responsabilidade, não é só um privilégio, é só o catolicismo que tem. A Eucaristia com a presença real de Jesus, durante e depois, a missa. Por isso, católicos, não negligencie no remédio que é a Eucaristia. Não negligencie no alimento que é a Eucaristia. Não negligencie de participar desse banquete do Senhor. Ouvir, comungar, viver. E aí Jesus usa um exemplo corriqueiro de uma casa construída sobre uma rocha e uma casa construída sobre areia. Nós sabemos, e não precisamos ser engenheiros civis para isso, que aquilo que é construído sobre areia não tem durabilidade. E o que é construir sobre areia? Construir sobre areia é uma fé emotiva. Sobre areia são palavras ditas a nosso Senhor Jesus Cristo sem consistência. É uma fé, até um batismo, sem vivência. Areia, nós sabemos que uma casa não subsiste, nem o nosso edifício espiritual. Nós estamos falando aqui de um edifício espiritual. Se usamos o termo de Santa Teresa, um castelo interior, mas tem que ser sólido. Por que você acha que as pessoas desmoronam tão fácil? O Senhor não disse que não teríamos provações, mas primeira provação, primeira dificuldade. Hoje 2 casos eu atendi no rádio. Uma menina, meu Deus,
tão novinha, 13 anos, foi assistir um vídeo com uma pessoa que era ansiosa, e no vídeo a menina se matava. Primeiro, tem que filtrar o que se vê. Os olhos é uma janela da alma. Mas depois, perguntando sobre esse medo, dentre muitas coisas, ajuda que ela precisa, os pais que precisam agir, os pais precisam agir naquele caso. Colocar limites, procurar ajuda, a vida espiritual. Perguntei abertamente, literalmente. Depois o sofrimento de uma pessoa, lá da Bahia, Feira de Santana. E o sofrimento, por quê? A meu ver, tinha mais coisa ali no meio. Que foi algo dito que muito impressionou. Eu te pergunto, qual a consistência da tua fé? Qual a consistência da minha fé? Construída sobre areia? Que acredita em tudo? Que acredita em todos? Mas desacredita em Jesus Cristo? Não tem essa fé forte para enfrentar, venha o que vier, com Jesus eu enfrento. Vivo, testemunho. A pergunta é muito simples. Qual o alicerce da minha fé? Se você quiser estender um pouco mais, qual o alicerce da fé da minha família? Quais são esses alicerces? O que sustenta a minha casa? O que sustenta meu casamento? O que sustenta a minha família? Hoje nós celebramos o copadroeiro das missões, São Francisco Xavier. E muito se aplica o evangelho de hoje. Uma fé, uma vida alicerçada sobre a rocha. Francisco Xavier nasceu no castelo dos Xavier, em Navarra. E é impressionante, uma vida curta, 46 anos. Morreu novo. 11 anos de missão. Um homem que, além de ter uma vida cheia de, o que eu queria dizer, cheia de coisas boas, de possibilidades, para, como ele mesmo lá na frente vai dizer, uma vida cheia de oportunidades, uma vida tranquila, uma vida onde ele não tinha preocupações. Mas ele abdica disso, e não que ele fugiu. São Francisco Xavier foi notório, um homem ilustre, antes de dar um passo da sua conversão. Ele era um homem difícil, geralmente os santos são difíceis. Tanto que ele, quando se encontrou com um santo por nós conhecido, Santo Inácio de Loyola, num primeiro momento não foi fácil a conversa entre eles. Tanto que Santo Inácio, quando fala de São Francisco, diz que era um pedaço de massa, um dos mais difíceis que ele amassou, para dizer que ele tinha um gênio forte. E impressionante, porque ele teve que abdicar de uma vida notória, já com títulos, já com uma formação muito bem feita, porque dentro dele surgiu um desejo missionário. E desses 46 anos que ele teve, 11 anos, literalmente foi anunciando Jesus, levando a palavra de Deus. E o que é impressionante na vida dele, ele não foi nos lugares onde já se tinha ido. Ele foi para os lugares
onde o anúncio do Evangelho ainda não tinha chegado. Um homem inteligente, mas que se preocupou, por exemplo, com a formação das crianças. Olha a criatividade. Gênio difícil, mas que se faz criança com as crianças. Para catequizar as crianças, ele saía como um atrativo, tocando um sininho, algumas vezes tocando um instrumento. E quando ele atraía as crianças, ele ensinava o catecismo com cantigas. Olha que impressionante. Olha a criatividade a serviço da evangelização. Ele, como eu disse, ele foi a lugares onde ninguém tinha ido. Ele passou boa parte da sua vida no extremo oriente. Malaca, Japão, China. E para isso, aqui vem a massa, usando a imagem de Santo Inácio, que precisou ser moldada. Mas aquilo que ele tinha de inteligência serviu para aprender os novos idiomas, para poder catequizar. Impressionante que ele conseguiu, em um mês, mais de 10.000 batizados. Você entende o que é uma pessoa quando ela tem um bom alicerce? Como ela não tem medo de arriscar. Se ele fosse um homem seguro, se ele fosse um homem medroso, ele não arriscaria tanto. Nós precisamos ser mais seguros de nós mesmos. E às vezes o grande problema nosso para criar, para ousar em todos os aspectos, o problema está na nossa insegurança. É aí que entra, meus irmãos, o nosso processo contínuo de cura interior, superação, resiliência, colocar-se na presença do Senhor para sairmos mais fortes do que antes, não fortes para nos escondermos, fortes para evangelizar, uma casa construída sobre a rocha. Filhos queridos, eu vejo que o Papa Francisco é um homem muito seguro de si. E exatamente porque ele é seguro de si, ele não tem medo de mostrar até certas feridas da igreja. Ele é muito seguro da sua fé. Por isso ele não tem receio de inovar, mesmo sabendo que isso faz um tanto impopular, fora da igreja e dentro da igreja. É um sinal de maturidade. Uma pessoa que precisa sempre da aprovação do outro para dar um passo, é criança, é imaturo. Por isso a pergunta volta à primeira: somos pessoas alicerçadas sobre a rocha? Ou somos sobre a areia? São Francisco Xavier, ele tinha uma frase que continuamente citava e tinha nos lábios. Isso mostra a extensão, a solidez do seu alicerce na fé. Senhor, eu vos amo, não porque me podeis dar o céu ou condenar-me ao inferno. Eu vos amo porque sois meu Deus. Amo-vos porque vós sois vós. É essa maturidade que precisamos ter.
Caso contrário, nós vamos ser sempre levados pelo vento, pelas ondas, pelo modismo. Por isso, a pergunta, e eu não estou repetindo por falta do que falar: quais são os alicerces da sua fé? Qual é o alicerce da tua família? Qual o alicerce da espiritualidade? E é claro, voltando ao primeiro ponto, feliz de quem comunga o Cristo, seu corpo e seu sangue. Cada vez que ouvimos sua palavra na missa, cada vez que recebemos a Eucaristia e o alimento na missa, reforçamos o alicerce, que é Jesus. Amém.